A delação do Vorcaro tem 6 grandes obstáculos e eu vou apresentar todos eles aqui para vocês. Enquanto a gente conversa, nesse exato momento, o Daniel Vorcaro está de caneta Bic lá e um caderninho na mesa, fazendo a delação apocalíptica que faz tremer as bases de Brasília. Mas o resultado dessa delação não é certo. Tudo pode dar errado, porque há grandes obstáculos no caminho entre o começo das declarações do Vorcaro, a homologação pelo ministro André Mendonça e o uso dessa delação em investigações, em processos ou até condenações. Eu vou te explicar agora, de forma técnica e didática, cada um desses entraves e o que eles significam para o futuro das investigações do caso Master, com base aqui no que trouxe o jornal O Globo nesta reportagem aqui, ó. Das relações com STF ao embate entre PGE e PF, entenda os obstáculos para que a delação do Vorcaro avance. Primeiro obstáculo, gente, é a tentativa de restringir a delação. A reportagem, ela revela aqui o seguinte, ó, dá uma olhadinha. Interlocutores do banqueiro sondaram investigadores sobre a possibilidade de a delação passar ao largo dos ministros do Supremo, com receio de que menções aos magistrados emperrassem o acordo. Ou seja, Vorcaro queria fazer uma delação seletiva, poupar os ministros do Supremo. Mas, olha aqui, a hipótese de uma colaboração restrita foi rechaçada. Então esse obstáculo, em tese, ele já foi superado. Não haverá uma delação aí pela metade. Vamos para o segundo obstáculo. Visões divergentes sobre a gravidade dos fatos em relação a cada um dos envolvidos. Tem uma ala do Supremo que dá mais peso ao caso Alexandre de Moraes, um contrato de 129 milhões de reais e as mensagens do dia da prisão. Uma outra ala do Supremo dá mais peso ao caso Toffoli, as decisões atípicas, o fundo que comprou resort, 35 milhões de reais. Essas visões aí divergentes, elas podem gerar embates internos no próprio STF sobre quem que deve ser investigado prioritariamente. Terceiro obstáculo, e aqui está o mais grave, as divergências entre PGR e Polícia Federal. Na segunda prisão do Vorcaro, a Polícia Federal pediu a medida, pediu a prisão, mas o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonelli, discordou, alegando que faltava tempo para analisar. Aí o Mendonça ficou do lado da Polícia Federal e autorizou a prisão. E olha aqui o que foi que aconteceu. Esse episódio aí, gente, ele gerou briga. Aí, ó, o episódio gerou fricções. O ministro lamentou a posição do órgão, o que fez Gonê rebater publicamente. Isso aqui, gente, é um dos pontos mais sensíveis. A delação está sendo negociada simultaneamente com a Polícia Federal e com a PGR. Se essas instituições estão em atrito público, isso dificulta a construção de um acordo coeso, de um consenso. E a reportagem deixa claro isso aqui, ó. Nos bastidores, integrantes da Procuradoria ressaltam que não vão apenas carimbar as manifestações da Polícia Federal. Vamos para o quarto obstáculo? A extensão das conexões políticas do Vorcaro. Gente, o Globo ele lista aí Ciro Nogueira, Antônio Rueda, ACM Neto, do Centrão, Lula, Rui Costa, Jacques Wagner, no governo, na esquerda. E a reportagem destaca o seguinte, ó. O Palácio do Planalto teme eventuais desgastes. Quanto mais conexões políticas, mais pressão política pode haver para limitar o alcance da delação, para tentar conter ela. Vamos para o quinto obstáculo, questão financeira. Se o Vorcaro resistir a pagar altos valores, isso pode travar as negociações. Em conversas prévias, o Vorcaro já teria demonstrado incômodo com a possibilidade de ter que desembolsar um valor muito expressivo. Como assim? Ué, incômodo por quê, Vorcaro? Você aceitou pagar 129 milhões para a esposa do Moraes, 6 milhões para o escritório da família Lewandowski, 1 milhão por mês de salário para Guito Mantega, num total de 15 milhões. 500 milhões em escritórios de advocacia e consultorias que ainda não estão nem explicadas. Aceitou pagar 35 milhões de reais pela fatia do taiaiá do Toffoli. E agora você quer dizer que você não quer devolver dinheiro roubado para os cofres públicos? Ah, nos poupe, Vorcaro. Acorde para a realidade. Você está ferrado. Você está metido no maior escândalo financeiro de corrupção da história do Brasil. Acorda para a vida. E tem o sexto obstáculo técnico-jurídico importante, que é o precedente de 2021, quando o STF rejeitou a delação premiada do Sérgio Cabral, que mencionava ministros de tribunais superiores, inclusive o próprio Toffoli, que Cabral acusou de vender decisão judicial, com uma atuação do Toffoli, para dizer o mínimo,
muito estranha no TSE nos casos em que ele teria vendido as decisões. Ele teria voltado atrás, mudado de posição e, segundo apontou Cabral, a causa para essa atuação estranha teria sido o pagamento de propina. Só que a delação do Cabral foi anulada, foi arquivada por falta de provas, mas na verdade, gente, vamos ser francos aqui, foi por falta de vontade de investigar mesmo. Inclusive, quando então PGR Raquel Dodge ela resolveu arquivar o pedido de inquérito contra o Toffoli, feito pela Polícia Federal, todos, eu digo todos os procuradores da República que trabalhavam com ela, renunciaram conjuntamente em protesto. Isso manchou a história da Raquel Dodge no Ministério Público Federal. Todo mundo viu isso como uma espécie de última cartada no final do mandato dela, com o objetivo dela alçar um voo para se tornar ministra do Supremo Tribunal Federal. Ela arquivou simultaneamente o caso envolvendo o Toffoli e envolvendo um outro grande figurão da República no apagar da luz os luzes do mandato dela. Isso é uma coisa que manchou a biografia dela para quem está dentro do Ministério Público. Então o Vorcaro, gente, ele não pode apenas mencionar ministros. Ele precisa apresentar provas concretas de uma eventual prática de atos incorretos, de irregularidades, de ilegalidades, de crimes. Do contrário, o STF pode rejeitar a delação por falta de substância. A reportagem ela cita ainda um professor de direito penal da USP, aqui, o Maurício Dieter, que disse o seguinte: o delator não tem direito de omitir. A delação seletiva é nula, por isso precisa ser feita com muita cautela. A gente até pode discutir aqui os termos jurídicos que ele usou. Essa delação seletiva, ela perde os efeitos, retira os benefícios do colaborador, quer por força de lei, quer por força do próprio termo de acordo de delação. As provas seguem válidas, mas prejudica o colaborador. Então, o caminho é estreito. O Vorcaro ele precisa entregar tudo, com provas e sem omitir. Se ele omitir, ele é quem corre o maior risco. Mas, ao mesmo tempo, ele enfrenta pressões políticas, divergências institucionais, resistências financeiras, sem falar os interesses do próprio advogado, que pode não querer fechar as portas dele do escritório junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, o sucesso da delação depende muito da firmeza de quem vai conduzir, da polícia, do André Mendonça em especial, de conseguir alinhar o trabalho aí da Polícia Federal, da PGR, brindar o processo de pressões políticas e garantir que o Vorcaro fale tudo e entregue provas robustas. E você me conta aí nos comentários qual você acha que é o obstáculo mais difícil de superar. E o que você acha? Você está otimista como eu tô? Agora o Vorcaro vai com tudo e a gente vai ter aí provas inafastáveis contra ministros do Supremo pela primeira vez na história da nossa República? Você acabou de assistir a um comentário que eu fiz em um programa da Gazeta do Povo. O jornal que tem no sangue os princípios cristãos conservadores que você e eu compartilhamos. Um jornal que defende a verdade e a justiça. Não esqueça de assistir ao programa na íntegra e você consegue fazer isso pelo link da descrição e também não deixe de assinar a Gazeta do Povo. Acesse agora gazetadopovo.com.br/Deltan e você também pode usar o QR Code que aparece aqui na tela ou então clicar no link da descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, a justiça e a liberdade. Nós nos vemos lá.